Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, toda segunda-feira com uma entrevista nova, trazendo um grande personagem ligado ao esporte, hoje mais especificamente ligado ao futebol, né? E a gente vai falar com ele que foi um grande jogador e é um grande treinador até hoje. E isso é um privilégio, né, Ceará? Até porque grande jogador e grande treinador tem muitos que não conseguem ser. Ou é grande jogador ou é grande treinador. E ele foi um grande atleta, deixou saudades pelos clubes que ele passou como jogador e está fazendo história até hoje, treinando times em alto nível. Tanto no Brasil quanto no Japão, né, Ceará? Para mim é muito fácil, porque o Nelson Batista eu conheci ele a minha vida inteira, né? E não só como o grande jogador que ele foi, né, direito, mas como treinador, né, como um grande treinador que ele é, o nível A, né, o nível do Nelsinho é o nível A, nível Europa, é outra faixa de oportunidade de conhecer de perto, porque eu fui assessor de imprensa dele, na época da Ponte Preta e depois do São Paulo, então eu tive oportunidade de Nelsinho, né. Então eu vi aí como é que um cara profissional trabalha, né, de alto nível. Só que então isso é o principal, né? Isso me deixa muito feliz aqui, porque eu vou estar conversando no altíssimo nível, como eu falei, né, o nível Europa, como com um cara que é meu amigo. Isso confunde, mas me deixa muito feliz, viu, Nelson? Tá aqui entrevistando. Eu acho que eu não te entrevisto desde a época que depois eu fui seu assessor do depois foi assessor, exatamente. Mas foi uma época boa, né? Tem muita saudade do nosso tempo, né? Quando voltar meio muito mais assim, você era muito mais amigo, né? Da imprensa, né? Existia uma ação de jogador reporte, de treinador reporte, então a gente fica feliz um pouco ao passado, né? Isso mudou um pouco, né, assim, e ficou muito ruim agora para a imprensa trabalhar com os treinadores. Quando eu fui seu assessor, era mais a gente era mais uma ponte, né, uma coisa simples, uma ponte. A gente falou isso no rádio, na TV assim, acho que então você sabia mais ou menos o que você ia dizer para você, o que você tinha que falar. Exatamente. Tem pro cara o que o cara tem que falar, entendeu? Então ficou muito complicado agora. E era uma assessoria. Era uma coisa de você falar, tô me enchendo o saco ali, você precisa resolver isso. Não, agora o cara chega pro treinador e fala, você vai falar isso, por causa disso. Isso é uma loucura, né? Então, mudou muito. Mas eu não estou aqui, né, assim, jogadores da época também que eu trabalho, como o Zico, por exemplo, que a gente entrevistou, o Roberto Dinamite aqui. A gente conversava com os caras no campo, na beirada do gramado, como era o seu caso. A imprensa ali. Agora, não acha que melhorou ou piorou? Olha, eu acho que em termos assim de trabalhar confiando, piorou, né? Porque naquela época, formações, né? E nada saía, né? Nada saía no ar, nada. Hoje, a confiança de conversar, né? Com um profissional, né? E não vazar. Tá numa boa, às vezes até, como se fala,
soltando um pouco, tirando aquela pressão, e acaba depois saindo na mídia, tudo, né? Eu tenho muita gente, porque a gente tinha pessoas que você podia confiar mais, né? E até se abrir mais, né? Hoje você não pode se abrir, né, Ceará? Porque eu acho que é muita concorrência, né? E os profissionais andam atrás de dar um furo e que ninguém está sabendo. Então é muito difícil, muito difícil. Ô Nelsinho, eu queria que você, voltando um pouco ao passado, né, para quem não conhece a sua história como jogador, você que é de Campinas, começou na Ponte Preta, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória no início para se tornar um grande jogador, né? Como que você começou? Você sempre foi lateral direito? As oportunidades que você teve? Na Ponte Preta, né? Eu jogava no futebol, no campeonato infantil da Campinas, né? Eu tinha na época 13 a 14 anos e quando eu fui com o Zé Duarte, né? Um treinador de Campinas, quando ele veio para a Ponte Preta, ele na época ele era do Guarani, depois ele veio para a Ponte Preta e ele me conhecia de jogo de ver e me convidou para vir para a Ponte Preta, né? E aí isso foi em 67, né? Chegou eu, chegou Samuel, chegou Manfrini, chegou assim, aquele time, certo? Chegou no momento em que a Ponte Preta, ela não tinha como, economicamente ela não estava bem. Então foi quando, né, em 67, todos nós tivemos, juntamente com o seu José Duarte, trabalhava no departamento amador, e o Cilinho no profissional. E começou a dar oportunidade para a gente, né? E a Ponte Preta acabou disputando em 67 o campeonato da segunda divisão, né? Com esse time de garotos. Tinha só o Roberto Pinto, né? Então, mas os demais eram tudo garoto, né? E aí foi. Aí 68 novamente. Eles contrataram praticamente um time inteiro de veteranos, né, jogadores que já estavam... E não deu certo. Novamente, 68 não deu certo. E aí, 69, eles resolveram apostar novamente um pouco mais amadurecido, né? Foi quando nós subimos para a primeira divisão com a Ponte Preta, né? Daquele time... A gente tinha 18 anos, 19 anos. O mais velho era o Roberto Pinto, né? Que era o caminho, assim, a maior experiência, né? Mas foi assim que eu iniciei minha carreira na Ponte Preta, né? Nelson, você acabou indo pro São Paulo, né? E se eu não estou enganado, também Samuel... Eu fui em 71, né? Em 71 eu fiquei na Ponte Preta, depois disputei o Campeonato Paulista, fomos vice-campeões, né? Que houve aquele cérebro pênalti que o Arnaldo César Coelho deu no Morumbi, né? Acho que todo ponte pretano lembra disso, né? Muito. E aí, em 71, me contratou o Teodoro e contratou o Samuel. Aí fomos os três fomos emprestados, ficamos 90 dias emprestados, e no final do empréstimo, o São Paulo, finalmente, os três, né? E aí nós tivemos uma carreira no São Paulo eu fiquei um ano e meio na reserva, né, do Forlan. Jogava no São Paulo o segundo semestre, né? Porque o Forlan tinha um medo danado. Eu quando ia a viagem de avião, eu sabia que ia jogar, porque o Forlan não ia, não tinha jeito. Aí ele foi me dando esse espaço para mim jogar. No final de um ano e meio, quase 2 anos, né? E fiquei 4 anos como titular do São Paulo, né? Foi muito bom. Teve a chegada do Minelli, né? Ele fez uma reformulação no São Paulo, né? Fiquei lá mais 4 anos no Santos, jogando, sendo titular, sendo capitão do time. E aí também, quando eu atingi 32 anos, né? O Sérgio Clérice, né? Você lembra dele, né? O treinador. Também quis fazer uma reformulação no Santos, e meio olhando assim, mas querendo parar, né? Já estava com 32 anos, tal.
terminando de construir uma casa em Campinas. Eu falei, eu vou morar em Campinas, quero morar em Campinas e tal. E recebendo uma proposta do Candinho, né, que treinava o Juventus. E aí eu fiquei mais 4 anos no Juventus, 6 anos jogando no Juventus. E aí, no último campeonato de puxa, não lembro. Não, 90 não, 83. 83. Eu rompi todos os ligamentos do joelho e naquela época não existia essa cirurgia que existe hoje. Encerrei minha carreira, né? O joelho encerrou sua carreira, porque senão você não parava, né? Senão eu ia pelo menos mais uns 2 anos, Ceará. Sentia bem, né? Eu me cuidava, como atleta assim, eu me preparava muito, né? E eu me sentia bem, né? Mas aí o joelho encerrou minha carreira, né? Quer dizer, o médico encerrou minha carreira, ele não operou o que tinha que operar e eu acabei parando de jogar. Mas foi Deus. E quem é que você marcou? Quem é que você marcou que te dava maior dificuldade? Que você marcou nesse tempo todo, você marcou uma época de grande... O que me deu mais assim, me dava mais trabalho foi o Edu dos Santos. Nossa. Porque o Edu dos Santos, você dava o lado para ele saía pelo meio. Você dava o meio para ele saía pelo lado. Quer dizer, né? Então você tinha que dar no meio, né? Para parar. Então foi o mais habilidoso. Mas você teve também, por exemplo, o Ney do Palmeiras. Era um cara duro, né? Você dava porrada nele, ele saía andando, né? Teve o Zé Sérgio também. Era um trator, né? Ele passava, se você deixasse, ele passava por cima, né? Jogadores, teve Romeu, né? Romeu Cambalhota. Tem sim, a gente esquece até, mas ele existe, né? O Ceará. É que eu falo hoje, às vezes eu hoje converso com o pessoal assim, eu falei, olha, na minha época eu tinha que apoiar e tinha que voltar para marcar o ponta. Não era fácil, não tinha nada. Hoje, porra, hoje você sabe que o cara tá perto de você. Ô, Nelson, uma vez eu conversei com o Eurico, lembra do Eurico Gago? Aí o Eurico me falou o seguinte, viu, Breno? Ele falou o seguinte, eu joguei numa época, o ponta esquerda do Santos era o Abel. Então eu tomava um baile do Abel, mas do Abel, ele falava assim, tomava um baile. Aí, no segundo tempo, entrava o Edu. Eu morria. Era difícil. Eu peguei o Abel também. O Abel era de detalhe. Ele te driblava no detalhe. Às vezes ele driblava você sem muito inteligente. Muito inteligente. Então, por que acabou o ponta esquerda, o Nelson? Olha, realmente, porque o futebol brasileiro ele começou a copiar o futebol europeu, né? Não só acabou os pontas, né, no futebol brasileiro, como acabou aquele camisa 10 também, né, Ceará? Quando jogava, todos os grandes clubes tinham um camisa 10 famoso, que era o centro do time, né? Então, aí começamos a copiar a Europa, então aquele articulador pelos lados, né? E os articuladores, né, que chamam de... praticamente o meio campo, né? Tem a força do drible, eles não têm às vezes não têm velocidade para enfrentar o confronto direto, né? E então o ponta, acabou aquele... E quando você tem um ponta que é rápido, você põe ele como segundo atacante pelo meio. Os dois, né, dentro do 4-2-3-1, quer dizer... modificou, né? A numeração modificou e aquele cara veloz pelo lado, né? Não tem mais. Muito difícil. Ô Nelson, como é que foi a sua transição, né? Você que foi um grande jogador, de jogador para treinador. Como é que você teve a ideia de começar a ser treinador e quais foram as dificuldades também que você enfrentou nesse início como treinador? Eu tenho assim um profissional que eu tenho assim uma gratidão muito grande por ele, né, pela minha transição para treinador, é o Candinho, né? Eu trabalho 3 anos, né? Ele mandou o Juventus me contratar e eu fiquei 4 anos no Juventus, mas eu fiquei 3 anos trabalhando com ele no Juventus.
E ele foi um cara que sempre me incentivou, assim, né, meu jeito de ser e tal. E ele falava assim, naquela época se falava muito em, olha, você isso no sindicato dos treinadores. Então ele foi me empurrando, né? Não, pô, você já tá afiliado ao sindicato e tal. E eu comecei a ir para o sindicato e na época, o volante do Palmeiras, né? O antigo Dudu, né? E aí, pô, eu comecei a gostar e acabei depois acontecendo esse acidente que teve no meu joelho, né? E o Candinho estava disputando, né? Estava disputando começando o Guarani de Campinas. Aí, como eu tinha muita amizade com ele, eu fui até o e aí falou, pô, você vai trabalhar comigo, vai ser meu auxiliar, né? Você vai. Aí, tá, não, Candinho, tudo bem, eu só vim te visitar aqui e tal. E aí, isso foi numa terça-feira. O presidente do São Bento de Sorocaba ligou para ele. Pô, eu preciso de um treinador bom e barato. O Candinho falou, eu tenho um que eu assino embaixo o que ele fizer. Aí, marcamos uma reunião e eu acabei minha carreira no São Bento de Sorocaba, né? O presidente era o seu Lazim, né? Era um senhor aposentado do Banco do Brasil, né? O São Bento com uma crise financeira danada, não tinha dinheiro para nada. E eu fui. O trabalho era não cair, né? O próprio presidente falava isso, eu não quero cair. E nós conseguimos, né? Aí eu sumiu uma outra diretoria e eu recebi um convite para ir para, né, do seu Wilson Barros. Aí eu fui para o Mugimirim, foi em 95 isso, 96 o Mugi ia disputar a primeira divisão do Paulista, né? Então ele me convidou, o preparador físico era o Vadão, trabalhamos junto, né? Como eu como treinador, o Vadão como preparador físico, e aí, bora. Aí é uma carreira longa. Nelsinho, eu tenho muita curiosidade. Eu acho que eu estava dizendo que a sua carreira, ela decolou mesmo, eu acho, foi no Novo Horizontino, né? Quando você foi vice-campeão de time, né? Tinha jogador de seleção brasileira ali, o quarto zagueiro era da seleção, depois foi para a seleção brasileira, né? Um grande jogo para a Bragantino, eu vi que o time jogava uma barbaridade, né? Era um time bom, né? Era um time que tinha jogadores... Márcio Santos, né? Márcio Santos, tinha uma infraestrutura muito boa, né? Os clubes feito assim um trabalho bom, né? Logicamente o que mais sobressaiu foi, exemplo, daquela final caipira que foi chamada, né, do Campeonato Paulista, né? E aquilo lá, empatamos a segunda partida em Bragança e na segunda-feira eu recebi que eu tive assim uma condição assim de trabalhar num grande clube, né? Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava 11º, último. Eu sei que eu acabei assumindo o Corinthians, né? E aí foi nosso artilheiro do Corinthians. E aí a carreira foi, né, só com grandes clubes, né? Graças a Deus. O Nelsinho, que é um time histórico no Corinthians, né? O time que tinha o Neto, por exemplo, numa grande forma e tal. Que descontam lá no Corinthians, eu queria que você confirmasse isso. É uma história pesada. O Márcio, o volante, você chegou um dia para ele e falou, ô Márcio, você marca e entrega a bola pro Neto, por favor. Mais ou menos assim, né? Ele chegou para mim um dia e falou assim, ô chefe, não tá dando para correr pro gordinho. Não tá dando para correr pro gordinho. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar, então. Eu vou mudar. Dá um jeito. Eu falei, não, o jeito já tá certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pro Neto marcar até as faltas. Tudo bem? Não, mas pô, isso. Eu falei, então, o seu jogo, então a gente vai fazer as faltas para ele, né? Ele vai ajudar a gente fazendo os gols de falta dele. Então, realmente existiu isso aí. O Corinthians... Foi o Neto que me falou. O Márcio era metido, porra, aquele metal. O Nelsinho deu uma dura, né? Primeira chance minha num grande clube, né? E era um clube assim que vinha com um comando assim
sem experiência nenhuma, né, será? E aí, cheguei ali, até assustei, porque cada um queria fazer uma coisa, né? Então foi vários de confronto com o jogador, de não, eu quero assim, vamos assim, até vir os resultados, né? Essas discussões, essa discórdia com o jogador, na época, das primeiras 11 partidas, né? Nós ganhamos 10. Então, aquilo ali fortaleceu o grupo, os atletas começaram a ver que tinha que trabalhar daquela forma, né? E o Neto pro Corinthians, né? Foi o grande conquista do Corinthians, né? Breno, você me permite, né, mostrar que tem momentos, né, em que o treinador realmente tem que mostrar toda a personalidade dele. Você está falando disso, que você mostrou a personalidade que o treinador tem que ter, e tem muitos que têm, né, essa personalidade. Foi no São Paulo, Laranja Podre, né? Que você mostrou, foi na imprensa e mostrou o tamanho da autoridade, a personalidade do treinador para se impor, né? Eu acho assim, eu acho que você tem que ter consciência daquilo do seu planejamento, né, Ceará? Você sabe que tem confiança, né? Deixar que 1 ou 2 ou 3 estrague o planejamento. Laranja Podre, né? Aconteceu que, por exemplo, tinha 3 jogadores a achar que mandava no São Paulo, né? E eu, naquela época, eu estava como Kaká, como o Júlio Crista, tinha o Fabrício, o Fábio Fabrício, tinha vários jogadores. Por exemplo, o Kaká, nesse ano, ele voltou voando, ele chegou em janeiro voando, porque ele queria ser convocado para a seleção brasileira. Então, os garotos vinham, queriam treinar no jogo, e os caras, aqui quem corre é a bola, a bola, então vocês compram uma bola para vocês, porque aqui no São Paulo vai ter que jogar de acordo com o ritmo entendeu? Então foi quando foi mostrado aquilo, né? Infelizmente, nós tivemos que tirar os jogadores, eles, né? E o time foi embora, né? Foi campeão, né? Eu me lembro muito bem desse período, assessor do Nelsinho. E você vê como é que o bastidor é um negócio louco, né? O Nelsinho falou para mim, esse negócio aqui. Não falou assim claramente o nome dos jogadores, ele não ficou entregando o jogador. Não. A Cortada sabia. Aí, o empresário, que eu não vou dizer o nome, de um jogador, foi lá na diretoria e pediu a cabeça do Nelsinho. Você sabe quem é o cara. Aí eu peguei e liguei pro cara. Viu, Breno? Liguei para ele. Você vê o trabalho, você tem que estar com a cabeça junto com a do treinador. Então, como eu conhecia a personalidade do Nelson, sabia aquele pro cara, e falei para ele, o negócio é o seguinte, você foi pedir a cabeça do Nelson Batista, eu quero te falar o seguinte, se você fizer isso mais uma vez, eu vou na imprensa, que os caras são tudo amigo meu, e vou entregar o nome do jogador. Você vai acabar com a carreira do cara. O cara vai virar um traíra, vai virar um safado, vai virar não sei o quê, o cara que perde a cabeça, finou, legal, entendeu? E até hoje o cara ainda me liga e de vez em quando conversa comigo. Quer dizer, a outra vez aconteceu aqui na Ponte Preta a mesma coisa. Um cara da cidade começou a pegar no pé do Nelson Marco Eberlin na época, no telefone para mim, eu conversei com o cara, falei para ele, olha, você tá bom pra caramba, o time tá andando. Não, mas nada que um almoço não resolva a situação entre nós dois. Eu falei, almoçar com ele você não vai não, porque você quer escalar o time. Não, vou te falar no próximo jogo para conversar com você ao vivo na rádio. E como você não entende porra nenhuma de futebol, acabou o comentário. Porque às vezes o cara não sabe tudo que acha que sabe, né, Nelson? Exatamente. Não vive o dia a dia, né, Ceará? Pô, não é Taticamente, o treinador preparado arrebenta com... Normalmente, né, as conversas não vai para o lado tático, né, Ceará? As conversas vão outra fantasia, e o que interessa realmente é a parte tática, né? Eu acho assim, eu acho que um profissional, né, fora da área técnica e tática, ele ganha de mim, né? A técnica, aí fica difícil para o profissional.
né? E o time era bom, né, Nelson? Aí você está dentro ali do vulcão, né? Eu vivi tudo, né? A gente tem muitos argumentos, né? E além de tudo, você sabe o que você está pedindo para os atletas. Mas o futebol é assim. Aqui no Japão, eu vivo tranquilo porque é bem direcionado, sabe? Eu vou participar de uma entrevista, né? Nós estamos passando esse problema de pandemia agora, né? E até criou-se uma polêmica que nós vamos jogar contra o Nagoya Grampus e o jogo foi adiado porque tinha 2 atletas infectados, né? Tava com sintoma, pelo menos, né? E mais um do estado. Como o próximo jogo era nós, criou-se uma polêmica, né? De não ter. Em entrevista, o assessor falou para mim assim, nós só vamos falar de jogo com você. Bom, deixa uma polêmica chegar em mim, entendeu? Eles mesmos já coordena tudo. Eu não porque vai chover, não vai chover, não é comigo, entendeu? Então, beleza, graças a Deus. Nelsinho, você viveu momentos distintos no esporte, né? Porque você até hoje é um ídolo do esporte, o que você fez lá. O esporte já era campeão brasileiro em 87, que tem aquela discussão até hoje, mas o título até na justiça está com o esporte. Você conquistou uma Copa do Brasil, um feito inédito para o esporte, e tem uma torcida muito apaixonada, né? O esporte é um gigante do Nordeste, do Brasil. E eu queria que você falasse desses 2 momentos, né? Porque você pegou um time e eu imagino uma estrutura de diretoria muito melhor em 2008 e depois de um tempo de Japão, que você ficou no Japão, você voltou com uma estrutura totalmente diferente e você e o Luxemburgo tiveram problemas parecidos lá no esporte, né? Porque são 2 grandes treinadores que não conseguiram dar jeito no time recentemente. Por incrível que pareça, né, tudo que nós conquistamos lá no Tucano, uma Copa do Brasil, nós tínhamos menos infraestrutura do que tem hoje o esporte. Por exemplo, esse centro de treinamento que é do esporte hoje, ele surgiu assim, né, que ele selecionava jogadores ali do estado de Pernambuco, esse centro de treinamento que ainda não estava totalmente acabado, né? Tinha os campos, tinha lá um para os jogadores ficarem, mas não estava inacabado. E aí, como a gente não tinha, assim, praticamente, né, a não ser na Ilha do Retiro, e na Ilha do Retiro, quando treinava, você arrebentava o gramado, e aí no jogo, e aí nós fomos treinar lá e, inclusive, incentivamos muito, né, o clube comprar esse centro de treinamento, e compramos, né? Bom, a história é que nós conseguimos formar um time, ele foi ganhando, né? Ganhou 2 pernambucanos, nós ganhamos a Copa do Brasil, né? Né? Eu acabei saindo do esporte, né? Por coisas pequenas que a gente está trabalhando aqui, está buscando, né, o melhor para o esporte. Isso foi 2009, né? 2009 nós pedimos 3 jogadores que a gente precisava, apesar de ser campeão, 3 jogadores para ser titulares. E eu tinha um diretor vice-presidente, aliás, que não se bicava muito, né? A gente ficava um longe do outro, quando encontrava saía umas faíscas. Ele falou para mim, mas como você quer contratar jogador para ser titular de um time que foi campeão? Que se ele vai ser titular é outra coisa. Agora, eu quero que contrate um jogador que tenha aqui e vai provar para a gente, mas é um jogador de qualidade. E quanto custa isso? Na época eu lembro que eu falei, olha, 80 mil por mês você traz jogadores desse nível. E eram jogadores assim, e dei 3 nomes, cada posição que eu queria, A, B, C, né? Isso no final da tarde, depois de um treinamento. No outro dia, no treinamento de manhã, e chegou para mim assim e falou assim,
esse, não dá. Não tem, pô, mas vocês negociaram já com o jogador, pô? Não dá. E aí, lá, acabei discutindo com ele, né, e falei assim, ó, acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Aí vim para o Japão, fiquei aqui, como eu te disse, 9 anos direto aqui no Japão, e 7 falei, vou voltar para o Brasil, quero voltar para o Brasil, quero trabalhar no Brasil. Surgindo, eu tinha um convite do Bahia, né, e tinha um convite do Sport. Aí tal, chegou para mim, pô, pai, lá no Sport eles estão pagando em dia, estão com a infraestrutura boa, tal. Fui para lá, um time, né, desarrumado. E aí chegou um diretor, saiu, e o presidente chegou para mim e falou assim, o Nelsinho, eu vou trabalhar com você, o tal vice-presidente. Só isso. Presidente, de minha parte, né, eu como treinador, eu não posso, o senhor vai trazer como vice-presidente ou quem o senhor não vai trazer? O senhor traz aquele que o senhor achar que vai ajudar o clube. Vocês têm problema? Eu falei, eu não tenho problema. Eu não tenho, porque se ele vier aqui, ele vai ouvir de novo como ele ouviu agora. Eu não tenho agora, precisa ver se ele tem, né? E aí, ele já chegou falando que queria contratar jogador de 25 mil. Né? O esporte não pode pagar mais que isso e tal. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, você está sabendo, né? Ele quer contratar jogador de 25 mil, você vai contratar jogador que não vai dar certo. Não, mas é o dinheiro que tem e tal. Bom, aí começamos a procurar. Começou o primeiro jogo, nós fomos jogar contra o América, demos 3-0, né? 3-0, primeira partida. Aí eu já senti o clima e um detalhe, Ceará, a folha de pagamento ia sair antes do campeonato, antes de iniciar o campeonato. Tá bom. Aí eu cheguei no sábado, né, para Belo Horizonte, cheguei na sexta-feira no clube, todo mundo feliz, né? Aí eu liguei pro banco, né? Falei, tá, saiu o pagamento? Falou, não entrou nada para você. Assim, não entrou nada. Aí eu liguei para o departamento de finanças, né? Falei, olha, não entrou nada. Nós temos uma ordem que não era para pagar você. Se pagasse você, não dava para... Não é assim as coisas. Aí já fui para Belo Horizonte assim, né? Já com essa cabeça. Aí chegou lá, acabamos discutindo e tal. E aí chegou no segundo jogo, contra o Botafogo, né? Um jogo que o Gatito fez milagre. No final do jogo, nós fizemos um gol, no final do jogo, o Botafogo empatou. Só que o Daniel, que era meu auxiliar na época, chegou e falou assim, vou falar um negócio para você, rapaz. Eu falei, Daniel, o que é? Pode falar. Ele falou, não, o tal de ele não ganhasse, eles iam revisar, mesmo que você sendo um cara reconhecido aqui no esporte. Eu não dormi, né, Ceará? Aí não dormi. 9 horas da manhã, no outro dia, eu liguei para ele. Falei, que horas você vai no clube? Ele falou, agora onde você está agora? Então eu vou aí. Aí fui atrás dele. Aí eu falei, fica com o seu time aí, seu time vai cair. Falei, vai cair com você, porque aliás você só vem pro esporte porque você vai derrubar o esporte. E caiu, né? Caiu. Então, mas eu tenho um grande carinho pelo esporte. Não. Se não fosse a torcida do esporte, o esporte já tinha acabado. Eles carregam mesmo. Como se fala assim, existe muito coronel, sabe, será? Gente, sabe? Era truculento, né? É tudo assim. Então, e por isso... O conhecimento e muita marra. É pouco... ou para não dizer outra coisa. Mas assim, deixa eu falar um negócio para você. Uma pergunta dupla. Primeiro, por que você não dirigiu a seleção hoje? O que aconteceu? Pra você contar para a gente. E segundo, conta um pouco como é que é a vida
sua aí no Japão. Só que você está treinando o Japão, você está treinando o Japão há 16 anos, né? Então, como é que essa vai para o supermercado? Fala em que língua? Que língua você fala? Bom, vamos primeiro, né? Em 90, para a Copa de 98, na França, eu ia a seleção japonesa. Só que aconteceu assim, várias reuniões com eles, né? E aí, numa dessas reuniões, eles chegaram para mim e falaram, não, tá tudo certo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, era dia 15 de novembro, né? E eles falaram para mim assim, nós vamos anunciar o seu nome no dia... Eu jogava, no dia 22 eu jogava, né? E, bom, quando eu levantei de manhã, que eu fui tomar o café da manhã e tal, tinha um batalhão no saguão, fizeram tipo de uma sala de imprensa, né? Porque eles também estavam sabendo que anunciado como treinador da seleção japonesa. Só que aqui existe o senpai, né? O que é o senpai? E, por exemplo, o cara mais velho de uma universidade, um aluno, você chega mais novo, o mais novo também tem uma responsabilidade com o mais velho, então existe uma unidade muito grande. Aí, quem estava tratando dessa minha ida para a seleção brasileira, o presidente da G-League, não era o presidente da federação, né? Porque a G-League aqui é uma outra. Então, o que aconteceu? O presidente da federação era o senpai do treinador da seleção que queria tirar. Então, o que prevaleceu? Prevaleceu o senpai do presidente da federação, né? Que continuou com o treinador, né? Continuou com o treinador. Agora depois, porque eu falei um monte de coisa aí para eles, né? E acabei voltando para o Brasil. Foi em 90 que eu retornei para cá, né? E aqui, Ceará, eu vivo assim, eu vivo assim, como a convivência, a língua, você acaba pegando alguma coisa, né? Lógico que não tudo, né? Em supermercado, em restaurante, enfim, na rua, assim, você acaba por palavra, né? Por palavras, certo? Mas eu tenho no clube, né, que ficam comigo. O clube também fala um pouco português, porque trabalhou muitos brasileiros como jogadores, também é um ambiente que vem muito brasileiro, então não é difícil, né? Só assim, os jogadores? Tem só um. Eu trouxe o Diogo, né, que é o preparador físico, ele trabalhou na base do Flamengo, trabalhou na base da seleção brasileira, ele trabalhou né? Eu conheci ele estava no esporte com o Vanderlei, né? O Vanderlei saiu, ele ficou no trabalho dele, e aí quando eu recebi esse convite para retornar ao Japão, aí eu trouxe ele comigo. Então, estamos aqui. Ceará, eu vou dizer uma coisa para você que pouca gente sabe, né? Eu não tenho. Eu acho que se eu voltar para o Brasil vai ser para descansar, para viver perto das minhas famílias. Por quê? Contrato de 3 anos, né? Eu vim para cá início de 2019. Graças a Deus, um currículo vitorioso aqui dentro desse clube, né? Em 6 anos nós ganhamos 7 campeonatos, inclusive a G-League, a G1, né? Que é o campeonato, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E tiramos já o time, já a segunda vez que eu tiro o time da segunda divisão para primeiro contrato 3 anos. Aí o presidente me chamou e falou assim, nós queremos renovar por mais 2. E aí eu falei, bom, eu tenho 69 anos, né? Ficar aqui, se você não tiver mais vontade de trabalhar em campo, você vai ajudar nós fora do campo. Será? Até 2025. Tem um contrato até 2025. Quando você voltar para o Brasil, sua filha não quer vir porque ela já virou japonesa. Não, entendeu? A Manu fala assim, papai, eu gosto daqui, o que eu vou fazer lá? Imagina isso.
Então ela gosta. Ela tem toda a referência dela. Todo mundo chegou aqui com 7 meses. E ela chegou com 7 meses e ficou até aos 9 anos aqui. Ela não deu um pouco, 2018, né? Que ela estudou na escola internacional do Brasil em 2018. Mas a vida dela é o Japão, né? A vida dela os brasileiros, né, assim, alguns brasileiros que têm uma condição, eu sei que você tem, graças a Deus, você poderia morar. Eu tenho uma ideia, né, Ceará? Eu fiz alguns investimentos em Orlando, né? A hora que me aposentar é ir para lá, sabe? Também pela Manuela, pelo estudo, né, de identidade. Segurança. Eu penso nisso, eu penso nisso. É uma grande ideia. E agora, com até 2025 aqui, né, a gente não sabe o que também vai acontecer, né? Então, muita saudade do Brasil, né? Aqui a gente não tem os momentos que a gente tem no Brasil, né? Mas, graças a Deus, a gente é muito respeitado aqui, né? Como profissional e como pessoa também. Né? Falar da minha parte, né? Breno, eu acho que eu não tenho mais perguntas. Não, mais 1h e meia conversando com ele. Porque você é uma pessoa muito querida. Então, eu queria te agradecer, porque isso fica na internet, as pessoas, você sabe que é podcast, fica em todas as redes, o Breno sabe disso. Nós estamos com seus amigos aqui de Campinas, seus amigos de São Paulo, do Brasil, que quiserem conversar um pouco com você, ouvir essa entrevista. E eu quero agradecer de coração você ter nos dado essa oportunidade, porque, pessoalmente, eu já conversei com o Breno isso, eu tenho uma admiração muito grande por você, pessoal, porque eu sei o tanto que você é um cara generoso, você sabe disso, e eu sei o tanto que você é um profissional de primeiríssima linha, determinado, competente, né, ao extremo, né, estudioso, um cara que sabe tudo. Então, eu queria te agradecer por tudo isso, pela oportunidade de ter trabalhado com você, para você, né, e da forma agradecimento, meus filhos sabem, minha família, o tanto que eu agradeço ter trabalhado com você, porque você me deu muitas orientações na continuação do trabalho, orientações profissionais, de aprendizado mesmo. E eu queria te agradecer, foi uma pessoa maravilhosa na convivência, que nós gostamos muito dela, todos nós aqui de casa, temos uma grande recordação. Tá mandando um abraço para você aqui. Ah, tá bom, legal, um abraço muito. Também tenho saudade dele. Legal. Você não viu? Tá enorme. Fala que eu também sinto muita saudade dele, da escola. Então, a gente ainda estava conversando ontem aqui, falei, em casa, todo mundo, nós vamos tomar café à noite na cidade, Então, eu falei, a Jane era uma pessoa maravilhosa, a gente usa ela porque era uma pessoa incrível, né? E a gente sente muito saudade da convivência com vocês. Será? Uma avaliação dessa com o repórter da sua experiência, do seu quilate, é muito importante para mim. Firme o meu caminho, da mesma forma. Né? Com certeza. Você tem muita coisa para ensinar para essa japonesada ainda. A família. Tá? Obrigado. Tudo de bom. Ô, Nelsinho, eu queria te agradecer também, né, pela sua paciência com a gente, pela sua entrevista, e oferecer para você, eu não sei se você gosta, se você toma muito aí no Japão, quando você vier ao Brasil, a gente vai entregar vários para você, o Café da Serra da Canastra, que é o nosso patrocinador, é um café gourmet do sul de Minas Gerais, a gente vai dar um jeito de entregar para você. Você gosta de café, Nelsinho? Gosto de café. Quando a gente estiver aí, não só café, né, Ceará? O que vai demorar. Fala pra Jane, vamos tomar aquela cerveja gelada. Gelada, um chopinho gelado. Fala pra ela, igual. Ai, que delícia! Ela tá te ouvindo aqui, ela tá te ouvindo. Eu tô vendo. Legal, muito legal. Grande abraço para vocês aí. Para mim foi distância, mas legal. Ver que você está bem, é importante. Muito obrigado. Estamos bem, graças a Deus, estamos trabalhando. Um abraço. Dá um abraço. Vou conversar com o pessoal que falei com você hoje. Ok. Um abraço. Obrigado, um abraço. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Nelsinho tá na área. Fala, Ceará. Tudo bem? Beleza? Como é que você está? Firme? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, todo mundo bem?
Tudo bem? Tá bem, tá tudo tranquilo. Vitória? Tá tudo bem. Tá Assim, feliz, filha 22, né? Eu também, eu dia 23, pô. 70 anos. Setentinha também aqui. Brincadeira. E aí, tá tudo bem, assim? Tá tudo bem, Ceará. Graças a Deus. Clube bom, né? Clube que a gente tem já um trabalho desenvolvido, já da outra passagem que eu tive, sabe? Você fala pra Jane, nós vamos começar já, mas você fala pra Jane que eu mandei um abração pra ela, tá todo mundo mandando um abraço pra ela. Pô, a gente fica feliz. Pra você, pô, tô contente de te ver, cara. Pô, não, vamos, aí teve que mudar, né, porque ontem você tinha um outro compromisso, né? Eu parei com televisão, né, Nelson? Foi em dezembro agora, eu tava na Rede TV já há 4, 5 anos. Você lembra do Joãozinho, né, João, meu filho, né, aquele molequinho pequenininho? Lembro. João, pega aí, você vai ver o que virou, cara. O tempo é foda. Eu falei pra ele, a hora que deu os caras tiravam o calção dele e ficavam mexendo, né, cara? Olha assim ali. E aí, tudo bem? Bom. Já tem barba? Já tem barba, bigode. Então, o João estava se profissionalizando como editor de imagem, né? Porque ele tinha muito talento com isso aí. E câmera e tal. Pô, né? Comecei a trabalhar numa empresa de agronegócio aqui em Campinas, eu apresento o programa da empresa do cara, quinta-feira. E eu produzo o programa e apresento o programa com uma menina. Só que é o seguinte, esse negócio foi virando. Agronegócio, porra, no Brasil é o grande negócio. Não para. E eu fui mexendo com isso, fui conhecendo as pessoas, fui montando a produtora, porque eu vi que ele montou uma produtora e eu ajudei. Né, na carteirada, no Ceará. Lógico. Mas eu vou abrindo. E hoje a gente trabalha no agronegócio. Beleza. Pô, ontem nós fomos camarão em Água Salgada, aqui no interior. Na sexta-feira eu fui para Penápolis, pô, é longe pra caralho, para fazer um cara que tá fazendo vinho lá em Penápolis, quer dizer, lá é gado e notação, cana, por exemplo, lá é gado e cana. O cara tá fazendo vinho, plantando uva. Igual no Israel, puta deserto. Eu tô fazendo isso agora. Que é um negócio que é meu, né? Entre aspas, né? Porque é dele, mas vale põe ele. O cara é meu patrão, porra. E eu fico ali, né, Nelson? Eu vou junto, o repórter dele, né? E... cara, aí eu não tenho mais encheção de saco, né, Nelson? Não é fácil. Não é fácil. Não é simples. A gente aqui, assim, bastante feliz porque eu tenho uma qualidade de vida, né? Aqui existe muito grande pelo profissional, né? E vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando. Eu fiquei aqui 9 anos seguidos, né? Eu tenho 15 anos de Japão, mas eu fiquei agora de 2009 a 2017 inteiro, sem voltar a trabalhar no Brasil. Fiquei praticamente 9 anos aqui, né? E quando achei que eu vou voltar, não sei, porra, fui cair no esporte, malandro, pelo amor de Deus, Brasil para trabalhar, porra. Uma semana de praia foi bem, depois para. Puta merda, tá louco. Aquele vestiário. Falta de respeito, uma falta de compromisso. Eu falei, não. Aqui, pai. Não, Nelson, você trabalha... Eu tive novamente esse clube, né? Que eu fiquei, dos 9 anos que eu fiquei no Japão, fiquei 6 anos aqui. Praticamente tudo, né? G-League, ganhamos um monte de coisa. E aí, quando eu fui embora, o time... Aí eles me chamaram, em 2019 eles me chamaram. Aí eu falei, não, vamos voltar. Aí consegui a primeira divisão. O ano passado nós fomos campeões e voltamos, né? E agora estamos indo aí, estamos com essa pandemia aí. Tá? É uma merda, só tomando cuidado, né? Nós estamos no grupo de risco, né? Porra, setentinha? Aqui é muito mais controlado, né? País pequeno, não é um país continental como é o Brasil. Né? Obedece muito, né? O governo falou, 80% da população obedece.
E que tem os brasileiros misturados, né? Esse que é foda. Uma vida fica longe de tudo, né? Fica longe. Dos amigos, da família, de tudo, né? Tá com quantos netos agora, né, assim? Eu tenho 5 netos. Nasceu um agora fazem 7 meses. Olha assim, a Vitória tá... É Manu. É a Manu. Ela vai fazer 12 anos. Eu tenho uma neta de 10 anos também. Puta merda. Eu tenho uma de 10, tenho um de 23 e tenho um... Minha mais velha neta é 18 anos. Nossa. É filha do Eduardo, né? Filha do Eduardo. Da sua filha, você tem neto? Tenho. De todos os meus filhos. O Eduardo, a Andréia tem 2 meninos e o Nelsinho, né? Que é o mais novo, ele nasceu em setembro agora. Setembro do ano passado, né? Nelsinho virou um futebol também? Como empresário, né? Ele administra lembra daquela energia, trabalhava no aquele senhor lá, ele pro sobrinho, né? Sobrinho é de Campinas, né? E então entregou tal, aí o Nelsinho trabalha para ele. Ele administra as coisas do futebol desse laboratório. E Nelsinho tá indo bem, graças a Deus. Pô, legal, graças a Deus. Os nomes, o meu nome ajudou muito, né, a ele, né? Abre a porta, né? Abriu as portas, né? E ele tá indo. Bom, beleza, Brenão, vamos tocar o barco então, né? Vamos começar então, porque até agora, deixar eu com os filhos, vamos até amanhã. Nós vamos. Se começar a lembrar, estamos fodidos. Vambora, Brenão. Vamos começar. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.